Acho que a Ale vai ficar aqui, né? Vou ficar aqui. Ah, então você ficar melhor. Bom, nós vamos começar, tá bem? Tá. Então o que eu vou... Pra não atrapalhar também. O que eu vou pedir para quem tá aí em casa, tirar o microfone. Eu vou deixar o daqui ligado pra, assim, se vocês quiserem, vocês só ligam e fazem a pergunta, tá bom? E quem for fazer pergunta ou falar alguma coisa, como tá sendo gravado, faz, né, mostra que quer falar, aí um para pro outro começar, senão fica todo mundo falando, depois quem for ouvir a gravação vai ser uma loucura. E vai ser gravado e disponibilizado para vocês poderem assistir depois. Então, espera um falar e fala de forma clara e alta, tá? Porque senão não grava direito. Ok? Ale, eu não tô te vendo. Você tá com vídeo? Eu tô. Você quer muito me ver? Agora ele saiu. Não, agora eu tirei e vou pôr de novo. Vamos ver. Entrou, Rê? Não. Não? Você tá vendo, Si? Tô vendo você e a Rê. Eu tô vendo o seu íconezinho aqui e tô vendo a Rê. A Lili talvez depois. Tem minha imagenzinha aí, Rê. Não fique com saudade. Tô vendo seu pé agora. Eu tava testando Pra ver se parecia funcionava, né? Aqui pra mim tá normal. Bom. Tá ok. Porque aqui tá aparecendo... Eu tô me vendo e tá ativada aqui, sim. Só pra me ver. Também não sei. Ok, tudo bem. Tudo bom. Tira tu. Quem sabe, Rê, aí não aparece a dela. Tira o teu vídeo. Deixa eu ver se a Lili falou que ia fazer por Skype, não. Ela falou que ia fazer por Skype, mas vai assistir depois. Bom, enfim. Funcionou? Eu não tô vendo a Rê, agora não sei se ela tá me vendo. Tô te vendo. Agora Não você estou te vendo, estou só te ouvindo. Eita. Que estranho. Pois é. Mas tudo bem, tô te ouvindo bem. Tá bem. É isso que é importante. Tá bom. Muito bom. Então a gente vai começar esse bate-papo. Só vou pedir para vocês fecharem aí o microfone quando forem falar, daí abrir, tá bom? Só para não ficar o som de vocês. Tá bom, fechando. A ideia desse bate-papo é para esclarecer um pouquinho da importância sobre as técnicas de limpeza e esclarecer dúvidas. Como eu já falei para vocês, a ideia dessa técnica é nós limparmos o nosso corpo denso, nosso corpo físico. Então nós vamos ter técnicas de limpeza através da alimentação, trabalhar a nossa emocionalidade, então limpar também as emoções, porque isso também suja o nosso corpo mais sutil, e a nossa mente. Nossa mente, ela é bombardeada com pensamentos aleatórios e que podem não ser produtivos, não ser positivos, e isso também causa uma sujeira no nosso corpo, isso em outros corpos. Porque quando a gente pensa em corpo, a gente pensa basicamente no corpo físico, né? Então, como é que o meu pensamento vai sujar o meu corpo físico? A gente está falando de outros corpos. Nós somos feitos do corpo físico denso, o corpo físico energético, o corpo emocional, mental, intuicional e monádico. Cada um mais sutil que o outro. E todos têm o seu próprio alimento e todos têm a sua própria forma de purificação, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode interromper, só lembrando, para aí, faz a pergunta e eu respondo, tá? Não precisa esperar. Só para quem vai assistir depois e que ainda não me conhece, eu sou a Alessandra Filippini, diretora do Método De Rose, de Alphaville. Eu tenho uma experiência no método de 10 anos e eu já fiz essas técnicas algumas vezes
Tem uma técnica que ela é exclusiva para aluno, e a gente vai falar no final disso, que eu também já fiz. E a gente vai falar cada partezinha aí. Então, a importância da limpeza física para a saúde dos nossos órgãos, para que eles funcionem melhor. A gente consegue se curar com alimento. Quem tem um acompanhamento nutricional ou quem lê sobre isso e gosta, vai perceber que nada do que a gente ingere é à toa. Tudo tem propriedade. Pode ser um condimento, pode ser um chazinho. Às vezes a gente come alguma coisa que não nos faz bem. Quando é uma coisa muito pesada, muito trash, a gente consegue, né, na maioria das vezes, observar isso. Quando não, às vezes a gente passa mal, não sabe nem por quê. Mas às vezes pode ser uma coisa que parece inofensiva, mas que para o seu organismo funciona de outra forma, de não benéfico. Então, o que nós somos o que nós comemos. Por isso a gente precisa observar o que nós ingerimos. E uma coisa assim que se a gente parar para pensar, a gente fala por que, né, que a gente faz isso? Acho que a maioria aqui tem carro. Sim. Você não coloca qualquer coisa para dentro do teu carro, né? Você fala, hoje eu vou colocar uma casca de banana, hoje eu vou colocar uma gordura da picanha. Você vai lá, você vai colocar o óleo, você vai escolher, você não vai em qualquer posto. Você vai colocar a gasolina ou o álcool, porque você sabe que se você colocar qualquer coisa ali para dentro, ele vai engripar. É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, por que raios a gente coloca qualquer coisa para dentro do nosso corpo? Então, a ideia também é que a gente faça um período para que vocês criem novos hábitos. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, até a Júlia falou, nossa, você não come as coisas que você sabe que te fazem mal? E ela falou, porque eu como coisa que eu sei que vai me fazer mal e depois eu passo mal. Eu falei, é normal, eu também fazia isso. Eu falava assim, estou com vontade, eu mereço. Né? A gente se faz de vítima naquele dia. Eu posso comer uma caixa de bombom e aí passar mal, né, da diarreia. Hoje em dia, com o nível de consciência que eu imagino que seja isso que me beneficie, eu já não faço mais isso. Porque para mim não faz sentido comer alguma coisa, qualquer coisa, só pelo emocional. Eu sei que é outra coisa que eu preciso cuidar. E não, eu me permito comer isso daqui. Porque eu estou num grau, não, ainda tem muito, a gente não para de evoluir, né, nunca. Mas eu já dei um passinho a mais e eu observo isso. Não tenho porquê eu colocar qualquer coisa dentro do meu corpo que vai me fazer mal. E depois vem a culpa. E aí vai ser pior. Pode falar. Você não tem vontade de comer? No começo, quando pizza, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, eu sentia a vontade. Partiu de mim, antes de ir para uma nutricionista, que eu não queria mais comer chocolate. Porque eu sempre tive problema no intestino. Minha barriguinha sempre foi estufadinha. Então esse foi um dos motivos. Lá vai estufado. Eu fui procurar um nutricionista, um dos motivos foi isso. Eu falei, gente, eu sou magra e não é possível que seja barriguda. E aí, só que antes de eu ir no nutricionista, eu falei, eu vou parar de comer doce. Deve ser isso, né? Porque eu sempre, há muito tempo, eu não como fritura, eu não tomo refrigerante, eu não como gordura, eu não gosto dessas coisas. Mas sempre tinha o docinho, eu gostava do docinho, do chocolate principalmente. E eu comecei a parar de comer chocolate por conta própria, aí sim eu sentia vontade. Então, porque era uma restrição, eu acho que ainda tinha essa parte emocional do doce, ou da restrição que eu me impus, porque eu queria simplesmente perder a barriguinha. Quando eu fui no nutricionista e comecei a entender a alimentação e como ela influenciava no meu nível de energia, de disposição, de humor, eu comecei a ter uma relação diferente com a alimentação. E automaticamente não entrava no meu plano alimentar essas coisas que eu já não comia e saíram os doces. Entraram doces como tâmara, mel, banana, que são coisas doces, só que não tem o açúcar.
O chocolate, ele até voltou agora para o plano alimentar, mas é aquele chocolate que é de massa de cacau com açúcar de coco, são 4 ingredientes só e 3 tabletinhos eventualmente. Então quando eu vou no cinema, que é o momento que eu levo, então alguém vai comer pipoca, o outro vai comer alguma outra porcaria, eu tiro lá os meus 3 tabletinhos, 3 pedacinhos e como esses 3. E não como nada mais do que isso. Então hoje eu não tenho mais a vontade, porque eu vi o quanto não me faz bem e não faz diferença. Então eu não tenho mais vontade, porque eu me sinto muito melhor sem comer isso. Mesmo depois que eu fui para nutricionista, até a gente se adaptar tem um tempo. Então, eventualmente sair, vamos comer pizza? Vamos comer pizza. Aí depois me fazia tão mal. E aí vem aquilo. Eu tenho a consciência de que vai fazer mal, mas eu não quero isso. O que é mais forte? A minha vontade por aquele alimento naquele momento ou ter bem-estar? Eu prefiro ter bem-estar. Então eu não sinto falta. Uma coisa que eu Fala alto. Uma coisa que eu lembrei, que isso que você está dizendo, né, de você, que você fez a pergunta, né, você sentir a vontade, mas você sabe que vai fazer mal e tal. Algumas coisas que eu sei que me fazem mal, eu fico, quando vem a vontade, eu tento substituir por alguma coisa mais saudável, sei que não me faz mal, que pode me dar, mesmo que não seja a mesma sensação, alguma coisa aproximada. E aí, como ainda não é aquilo que eu queria, eu fico pensando, lembrando, buscando aquela lembrança de como me fez mal. Então, tipo, tem coisa que eu como que me faz muito mal, me dá dor de cabeça e tal. Aí eu fico lembrando, nossa, é muito ruim aquela sensação, eu fico lembrando e falo assim, melhor não comer mesmo. Então ajuda, sabe, nesse processo de você lutar contra aquela compulsão, sabe, você colocar força assim, nessa associação com aquele pós, porque na hora de comer é gostoso, mas você tem que pensar bastante no pós. Isso de substituir, eu também usei muito na época que eu queria parar de comer o chocolate. Me dava vontade do doce. Eu falava, então o que eu vou comer? Uma banana é bem doce, banana com mel, que aí fica mais doce ainda. Não saber de doce. Aí você fala, nossa, assim, tudo bem, não era exatamente o que eu queria, porque tem aquele emocional do chocolate, mas a vontade do doce passou. Então, isso ajuda bastante. Aí quando a gente não sente ainda que está fazendo mal pro corpo, a gente sabe que engorda, que você não está de repente com o peso exato que você queria, mas você não sente problema. Mas você sabe que açúcar branco não é bom. Você sabe que refrigerante não é bom. Você já tem a consciência, você já tem a informação. Mesmo que você não se sinta mal, você já sabe. Então isso de uma forma racional, o emocional talvez ainda não, porque dá aquele, né, que gostosinho, porque a alimentação está muito associada ao emocional. Mas você já pode puxar pelo racional. Você sabe que é como se fosse um veneno. Meu marido é diabético, então as pessoas vivem, tá um grupo assim, aí todo mundo pede sobremesa. Aí fala, ai, desculpa, não sei o que. Ele fala, eu vejo o açúcar, pra mim é como se você estivesse me oferecendo veneno. Então ele já tem essa consciência. Já. Então ele não tem vontade. Eventualmente, quando ele tem vontade de um docinho, aí ele vai, mas assim, é muito raro. Sabe quando dá vontade? Na Páscoa, porque é o emocional, porque todo mundo troca ovo. É quando ele fica com vontade. Aí ele vai comprar um tabletinho desse tamanho de dietético, não, diet mesmo, sem nada, e come. Então é ter essa ligação também racional. Né? Você vai pensar ali a mesma coisa, racionalmente você não vai colocar tranqueira no teu carro, então racionalmente você não coloca tranqueira no seu corpo. A alimentação, ela está muito associada à nossa disposição. Dependendo do que nós comemos, nós temos dificuldade de raciocínio, nós temos falta de energia, nós temos lentidão, porque se é muito pesada a comida,
ela demora para ser processada e toda a sua energia vai para a digestão. Então dá sono depois que come. Ela, até o nosso corpo mesmo, articulações influencia. Leite ou derivados influencia muito nas articulações, no alongamento, na flexibilidade, piora. Tudo que tem, são os estimulantes, como cafeína ou o próprio chocolate, ele influencia no nosso equilíbrio, ele agita, então ele pode dar uma acordada, mas por outro lado ele não é bom pro equilíbrio, não atinge o nosso equilíbrio. E se a gente toma muito, a gente fica pilhado. E aí, para quem já é acelerado, isso é péssimo. Aí ao invés de, vou ficar acordado para fazer um trabalho, para estudar, não consegue foco, porque a cabeça fica assim. Então, influencia foco, concentração. É bem importante, então, observarmos o que nós comemos. Tudo certo nessa parte de comida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Depois, se quiserem voltar, lembrei de alguma coisa, também fiquem à vontade, tá bom? É importante que vocês saiam daqui esclarecidos. Sal não tem nada a ver com esse tópico de hoje. Do tópico de hoje não, mas no detox tem. Então foi até bom, já posso adiantar para vocês já saberem. A gente não vai colocar nada de restrição, não comer sal, por enquanto. Mas tentem diminuir. Vai diminuindo aos poucos. Não é comer comida sem gosto. Lembra que a gente tem 1 milhão de especiarias e as especiarias, elas dão muito sabor. O sal, quando você começa a tirar, você vê o quanto ele é dispensável. Se você puder substituir pelo sal rosa nesse momento, durante esse período, melhor, porque ele tem menos sódio e menos coisa misturada. Não sei se alguém já foi olhar rótulo de sal. Não tem só sal. Então, se você olhar só do sal rosa, é sal rosa, ponto. No máximo que pode ter ali alguma coisa para evitar a umidade. Mas em geral é só sal rosa. Mas vai tirando, você põe tanto, um pouquinho menos. Se você tirar muito, você vai sentir muito. Vai diminuindo. Até o momento que você consegue não pôr mais sal, colocando condimentos, outros temperos e a comida fica saborosíssima. Tem um outro sal. O marinho? Não. Iodado? Que vem no O preto? potinho. É um sal de flor, Flor de sal. flor de sal. Esse também pode? Eu nunca li o que vem no flor de sal. Uma vez eu até ganhei, mas ele nem tinha embalagem, assim, não sei. Agora ele é mais forte, né? Ele é bem mais salgado. Então eu imagino que seja a quantidade de sódio, talvez seja muita. A ideia é diminuir o sódio. Só que a gente não pode ficar sem. Então é diminuir, mas mesmo quando você vai tirando, você põe um pouquinho, que já é uma quantidade grande, porque a gente come tanto sódio durante o dia, mas não precisa tirar de tudo, porque aí senão a gente começa a ter déficit de sódio. E esse sódio. Ale, Espera só um pouquinho, Si. O Gus vai estar fazendo uma pergunta e já volta aí. Na verdade é uma observação. Uma observação. Que a gente tem uma tendência a perceber já esse Fala. que se você troca por um sal light ou sal rosa, um sal ferino de sódio, a tendência de você colocar mais. Aí não adianta também, né? Então você pega um sal que tem metade do sódio, né? Mas se você põe o dobro do sal, já não. Mas depois você acostuma o paladar, né? Aí você vai colocando menos, mesmo do sal rosa. Pelo menos comigo aconteceu assim. A ideia é você ir adequando o seu paladar. Senão a comida fica insossa. E a ideia não é essa. Se a comida ficar ruim, você não vai conseguir mudar seu hábito. Porque você vai falar, nossa, não vejo a hora de voltar para a tua comida que é gostosa, né? Pode falar, Si. Faz um favor, fechar aí. Aí eu ia perguntar se você vai entrar em detalhes de cada alimento, do que a gente deixa de comer, se vai ser Sim. período, se a gente foca numa semana, tudo isso você vai entrar em detalhes aí. Vou. Tá. Como é que a gente vai funcionar nesse período?
Isso. Então a gente vai, hoje eu já vou passar algumas coisas para vocês terem em mente durante todo o período. Depois, no WhatsApp, ele deve ser ativo. É importante vocês compartilharem. Hoje nós falamos de egrégora, então é um grupo com o mesmo objetivo. Quando você está unido, fica mais forte. Então eu tive dificuldade, eu tive facilidade, eu me senti assim, eu me senti assado, eu fiquei com dúvida. Então ali a gente vai alimentar bastante, inclusive com receitas. E ali a gente vai passando passos de desafios, tanto físico, emocional quanto mental. Então eu vou falar de algumas coisas e tem coisas que a gente vai fazendo aos poucos. E tem coisas que a gente já vai começar e vai ser o período todo porque é bastante importante. Leila, eu sei que não é o foco, mas eu acho legal a gente se pesar também, porque provavelmente acho que vamos perder uns quilos, né? Pra quem não Pode tá ser. acostumado, né? Não é realmente o foco, então não esperem isso e não se frustrem caso isso não aconteça, porque a ideia não é esse. Para a gente emagrecer é uma série de fatores, é a alimentação, é exercício físico, é quantidade de água, é sono e é metabolismo, tudo isso influencia. Então, se eu como uma coisa, para mim vai ser de uma forma, para vocês vai ser de outra, para homem, para mulher. Então, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Também é importante as substituições que a gente faz, porque a gente vai restringir algumas coisas, mas se daí você abusar de outras, Não vai adiantar. dependendo do que for, não adianta, né? Respondido sim. Simone? Sim, Tá. sim. Bom, a importância da nossa limpeza emocional. Então, as nossas emoções, elas influenciam muito, né, na forma como a gente age, na forma como a gente pensa. E as emoções viscosas, elas sujam o nosso corpo energético e emocional. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma parte do cromossomo que chama telômero. Já ouviram falar? Ele é responsável pela divisão coordenada das nossas células. Com o tempo e com a quantidade de divisão, ele vai diminuindo. E se ele ficar muito pequenininho, a gente envelhece, nós envelhecemos, e dependendo, se ele está muito pequeno, ele começa a não ajudar na divisão das células, elas são desordenadas e causam doenças, entre elas o câncer. Como que a gente mantém o telômero grande? Como? É incrível. A própria divisão celular coordenada ajuda ele a ficar maiorzinho, mas ele diminui, na verdade não como nós mantemos, ou como ele diminui, ou o contrário, enfim. Ele vai diminuir mais rápido quando nós temos pensamentos negativos. Isso é estudo. Fizeram estudo para ver em países onde as pessoas envelheciam menos. Então, a felicidade, pessoas que não guardam mágoa, que não são rancorosas, que não têm pensamento negativo. Ou seja, tudo atrelado com emoção. Está atrelado à liberação de hormônio. Liberação de hormônio. De neurotransmissor, que vai influenciar no desenvolvimento. Exatamente. Como o diabetes, influencia na vitamina C, várias coisas. Então, se nós temos pensamentos positivos, tentar resolver as mágoas, conversar, não deixar aquilo remoendo e transformar as emoções também, né? Não deixá-las crescerem, as negativas, e tentar transformá-las em positivas. Depois eu vou falar como que a gente vai fazer em cada um dos corpos. Então, a limpeza emocional é bem importante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma parte. Vocês já viram também do Masao? Já vi essa. Já viu? Da água, né? Exato. Deixa eu ver como é que é o nome dele mesmo. Masaru Emoto, das moléculas da água.
Ele até tinha colocado aqui no computador, mas vou mostrar aqui para quem nunca viu. Tem uma pesquisa com arroz também, bem legal. Com arroz? Depois Isso eu nunca vi. É. Então o que eles fizeram? As moléculas da água. Só da água. É muito legal. É, aqui só da água. E tem vários. Se vocês procurarem na internet, aqui eu coloquei só de amor e ódio. Mas tem música, tem frases, tem outras palavras. Quando a palavra é positiva, a molécula fica assim linda, um cristal translúcido, bonito. As formas são bonitas. Música clássica também. Quando é heavy metal, ou se não, palavras ruins ou frases ruins, I'll kill you, era em inglês, né? Vou te matar, coisas assim, nossa, a molécula ficava horrível. E aí a gente pensando que o nosso corpo é predominantemente de água, líquido, se a gente tiver pensamentos negativos, olha como é que vai ficar o nosso corpo. Assim, sujo. Né? Então, a emoção, administrar a emoção é muito importante. Depois a importância emocional. Nós somos o que nós comemos, mas nós somos o que nós pensamos. Quando a gente começa a pensar muito em alguma coisa, o poder da mentalização, sem querer e às vezes até sem consciência, a gente age daquela forma, a gente faz aquilo acontecer. Então, se você tem pensamentos positivos, ótimo, porque você vai colher frutos positivos. Se você só tem pensamentos negativos, você é pessimista, você está lá num comprimento de ondas lá embaixo, é com isso que você vai se sintonizar. Então, isso também é prejudicial. E, da mesma forma que a gente precisa limpar o nosso corpo, nós precisamos limpar a nossa mente. A meditação é uma ferramenta muito importante para isso, para você limpar ali, e acostumando com isso. E falando de meditação, para manter o telômero saudável, né, maior, uma das coisas que no estudo que eu li falava é você meditar. Meditar ajuda porque você vai eliminando esses sentimentos negativos. Então é importante, né, a gente cuidar de todos os aspectos. Tudo bem? Gans, vocês estão me olhando assim. Pensa coisa boa. Alguma dúvida até agora? Importância ficou clara, né? Tá bom. Então como é que a gente vai começar a trabalhar o nosso corpo físico? Então agora vem a parte que você perguntou, se o que vocês não vão fazer durante esse período? Importante. Então cortar. Fumo, não fumar. Você não vai parar? Vou parar. Tá bom. Pare pelo menos por este momento. Não. Nenhum tipo. Nem coisas naturais. Não. Tipo maconha, que é natural, não pode, porque droga também não pode, não vai poder. Então, e álcool também não, porque são coisas que nos tiram do estado de consciência. Eles alteram a nossa consciência e sujam o nosso corpo. Então, não pode nesse momento. Nem uma tacinha de vinho, nada. Não. Toma suco. Suco de uva. Suco de uva. Integral. Exatamente, integral. Exatamente. Porque muito. Eu não fumo, mas O vinho. uma caipirinha. Tem muito. Se você não é aquela pessoa que imagino que você não seja dependente do álcool, né? Porque daí a gente já está falando de outro tipo. Tem o ritual. Põe na taça. Põe o suco na taça, acompanhe as outras pessoas com uma bebida que seja da mesma cor, porque é o ritual. Isso emocionalmente já faz a diferença. Você talvez sinta a falta do álcool mesmo, mas já vai ajudar um pouquinho. Vai fazendo isso. Hoje em dia tem umas bebidas sem álcool que parecem, assim, toda feita igual, só não vai o álcool.
Faz os coquetéis da mesma forma, se sair, vê o que a casa tem sem álcool, pede. Tem vários bares que estão fazendo Tem cardápio as de cervejas sem Mas álcool. por causa da lei seca, né? De Também muita tem. gente que- Quando eu parei de beber e eu tinha os amigos, saía e todo mundo bebia, eu pedia, em geral, se não tivesse no cardápio, eu pedia. Eu falava, você tem algum drink, alguma coisa sem Não, álcool? nada. Nada. Já faz tempo. Pra quem Então, gosta de cerveja, hoje em dia todas as tem cervejas têm muitas. versão sem álcool. Tem. Então tem versão sem Mas álcool. cerveja não recuso, porque fala, vai engordar. Vai engordar e vai ficar fazendo xixi. Não, E vai ainda fazer não, vai ficar xixi. com barriga e sem ficar alegre, não. Cerveja não. Mas o importante aqui é o álcool, tá? Então, se realmente sentirem falta, tem essas opções. E outra coisa que é importante, a carne. Ficar sem comer carne nesse período. A cara da Dani. Pessoas que estão em casa, pois é, e eu vou explicar o porquê. A carne, ela vem carregada de toda a emocionalidade do bicho que foi morto. Se vocês assistirem qualquer filme que retrate como são os abatedouros, mesmo aqueles que falam que os bichinhos ficam soltos, não sei o que lá, eles sentem. E toda aquela carga de adrenalina de quem sabe que vai ser executado, tá ali. E como tudo é permeado de energia, a energia do bichinho vem. Então você começa a deixar o seu corpo pesado por causa da carne. Como a gente vai fazer uma limpeza profunda, isso é bem importante. Qualquer tipo de carne, não é só a vermelha, tá? Vermelha, azul, cor de abóbora, frango presunto peito de peru. Eu tô falando pelo seguinte, tem pessoas aqui que já estão acostumadas, já tiraram a carne há bastante tempo. Tem gente que não. Então vai se deparar com isso, de chegar em algum lugar e falar assim, isso daqui tem carne? Não, só tem peito de peru. Tipo, Aí você vai comer um feijão. Tem carne aqui? Não, só tem tempero. Tempero é bacon. Então tem que entender, tem que falar, eu sou alérgica, senão eu vou morrer. Porque aí a pessoa se preocupa em dar a informação correta. Vou tomar uma sopinha, tem caldo de carne, tem caldo de galinha? Peixe. Peixe é bicho? É carne? Não chegamos. Então, carne de qualquer animal é carne, tá? Derivados de animais, por enquanto, sem problema, por enquanto. Então pode comer ovo, leite, não tem problema nenhum. Minha sugestão para quem ainda não sabe, uma alimentação sem carne. E aí, falando inclusive de perder peso. Se você substituir a carne por massa, por queijo, vai engordar. Então o que você vai fazer? Quanto menos enjoado a pessoa for, melhor, mais opções ela vai ter. Porque a hora que você começa a ver a gama de alimentos, na verdade a carne é isso. Porque você tem todos os cereais, todos os grãos, todas as frutas, todos os legumes, todas as verduras, tudo. Sobra tudo. A gente come muito. E pode, nesse primeiro momento, os queijos, os farináceos. Por exemplo, aí. Fala alto. Tá. Eu tô treinando musculação também, um treino pesado. Eu preciso de proteína, então daí vai ter que Todo o fazer resto. whey, Eu nado, pedalo, corro, pratico, faço musculação. Eu não como carne. Eu não faço hipertrofia, tá? Não, mas você tem. Eu tenho musculinho. Mas eu não faço porque pro triatlo eu não posso ser forte, eu tenho que ser ágil. Mas se eu quisesse eu poderia fazer com a proteína vegana, com os ovos, com o leite, para quem pode, eu nem posso leite. Os meninos fazem demonstração de coreografia são Também, super fortes. se você vê os demonstradores de coreografia, eles são super fortes, ninguém come carne. Se você pesquisar na internet, tem halterofilista que não come carne, e aí eles falam exatamente sobre isso, sobre a desinformação, né, de que precisa. Não é que a gente não precisa de proteína, é que tudo, se você tiver uma alimentação variada, tem proteína. Grãos tem bastante proteína,
quinoa tem muita proteína, chia tem muita proteína e são coisas saudáveis. Hã? Sementes de girassol. As sementes também, sim, tem bastante proteína. Lentilha, que são os grãos. Mas a gente vai também trocando receitas para que vocês não tenham dificuldade. A gente vai alimentar, mas vocês também podem alimentar o grupo, tá? Então, postei ali uma receita, só pode essa. Não, olha, eu tenho uma outra aqui, porque de repente tem um ingrediente ali que você não gosta, ou não tá a fim de comer aquilo, vai ter outras opções. Tá bem? Dúvida? Tá. Então, não se preocupa, Dani. Tenta, você pode manter o seu whey. Você come aquele bife? Bife whey de... Não, é de leite, com de... água mesmo. Então, mas é de leite, é de soja, é vegano? Proteína isolada. Tá bom, deve ser do leite. Depois dá uma olhadinha, porque tem, hoje em dia, tem a proteína da carne isolada. Você bate no whey, deve ser gostoso. Entendi. Eu Tá? vou dar uma olhada, mas eu acho Eu acho que não, leite, porque vem escrito beef. Não tá Beef escrito isso, whey. não tá escrito isso. Deve ser de qualquer outra coisa que não vai ter problema, você pode manter. Mas tem uns também que tem. Tá lá, Eu esqueci o nome. Que vai na cartilagem, eu esqueci o nome. ó, colágeno. Colágeno. Tem uns que tem Colágeno é de bicho. Habitar colágeno. Gelatina, por exemplo. Eu tomo ômega 6. Pode continuar? É do peixe, né? Se alguém tiver alguma doença, por exemplo, alguma coisa que precise, continua, tá? Tem vitamina D manipulada, tem duas formas. Tem uma que é animal. Então, se tem déficit, já toma, continua. Porque isso são doses pequenas, não tem problema, tá? Aí continua, não tem problema. Mas assim, eu quero agora começar a tomar colágeno por estética. Espera mais um pouquinho, depois até reavalia, porque a gente consegue colágeno, por exemplo, é mais difícil, mas a gente consegue também de outras formas, tá? Então não se preocupa com isso. Tudo bem até agora com a parte da alimentação? Então não pode álcool, fumo, drogas e carnes. Peixe é carne, caso tenha ficado alguma dúvida. Então, a parte emocional, como é que a gente vai limpar? A gente vai passando exercícios, eu não vou passar nenhum exercício agora, amanhã a gente já começa, mas lembre-se dessas restriçõezinhas. E o açúcar, né? Calma que um dia ele sai. Ainda não Eu não tenho pressa. Olha só, então eu tenho mais uns dias. Tem até amanhã. Vai ser gradual. Hoje pode comer chocolate, adoça seu leitinho antes de dormir, porque amanhã não mais. No more. O emocional, o que eu quero que vocês estejam atentos às suas emoções. A gente vai dar exercício para trabalhar a emocionalidade, mas durante todo o período esteja atento às suas emoções. Vamos colocar foco nisso. Quando a gente coloca atenção, vai trabalhar também como um autoconhecimento. Então, observe as emoções. Como é que você é no dia a dia? Tem as emoções, vão e voltam, ficam altas, ficam baixas. Você é uma pessoa que tem emoções negativas. A reação mental é ruim com relação a alguma coisa. Então, a sua emocionalidade, você já se irrita. Observa isso, tá? Tudo bem da parte emocional? Simples, né? A gente vai fazer a mesma coisa com o mental. Então, vamos passar coisas para vocês fazerem também que vão treinar a mente, visando a limpeza dela. Mas o que eu quero é que vocês observem no dia a dia como são seus pensamentos. São coisas diferentes, a emoção e o pensamento. Tenta distinguir isso. Então, eu tenho ódio, tenho raiva, eu me irrito, isso é uma emocionalidade. E provavelmente disso vai surgir um pensamento negativo. Mas não necessariamente, talvez alguma coisa não te emocionalize, mas você tem um pensamento baixo, negativo. Então tenta se observar, como é que eu sou?
Colocando atenção nisso, você mesmo já vai começar a fazer modificações. Você fala, nossa, como eu reclamo o dia inteiro, nossa, como eu tenho pensamento negativo o tempo todo, nossa, como eu me irrito facilmente, ou eu me emocionalizo. Uma hora eu tô com raiva, outra hora eu tô irritado, outra hora eu tô feliz, outra hora... Porque a emoção não é só negativa também, né? Tudo bem? Tava com uma cara de interrogação. Eu tava pensando, o que será que vem antes? A emoção ou o pensamento, né? Às vezes um puxa o outro também, né? A emoção, ela é mais densa do que o pensamento. O pensamento mental já é o racional. Ele é um nível acima de consciência. Então vai depender aí em que nível você está de evolução naquele dia, porque a gente transita entre os corpos. Mas a emoção, ela em geral, ela é a primeira, porque você não mentaliza aquilo, ela vem. É animal até, né? Então, em geral, é a emoção que vem antes. Mais impulso, né? Impulsivo, exatamente. Tanto, né, que a gente já sabe do ditado que a nossa avó falava sabiamente, não tome nenhuma atitude emocionalizada, porque não tem a razão, não tem o mental. Você tá ali sem pensar. Tudo bem até aqui? Tá bem. Então, agora eu já vou entrar em alguns detalhes sobre esse período. Quem pratica, então se bem que todo mundo aqui já é turma de intermediário, e quem está em casa aqui é aluno também. Então a ideia é que, se você vier praticada nesse período, você vai ser convidada a participar da aula de intermediário e não a de iniciante. Porque nesse período é muito bom colocar atenção a mantra, pranayama e kriya. Ou seja, limpeza dos nossos canais energéticos através da vibração de sons e ultrassons. Aumentar a quantidade de respiratórios, isso também auxilia para a limpeza dos nossos canais energéticos e potencializa a nossa energia. E as técnicas de Kriya, que são técnicas de limpeza, principalmente as contrações abdominais. Então, dê ênfase nisso. Quem já sabe, vai fazer na escola, mas também pode fazer em casa. E para quem não sabe, se por acaso você não fizer aula, a gente depois vai passar alguns exercícios para fazer em casa também, tá bom? Mas para quem já pratica, vamos enfatizar nessa época. Vocês vão ver que vai fazer bastante diferença, tá? Então isso, deixa eu ver aqui mais. Só uma dúvida dos mantras, tanto Kirtan como Japa, ou foca mais no Japa? Pode ser os dois. Agora, para desobstruir mais forte, é o quê? Tá? O outro é mais sutil. Depois você pode passar tipo de mantras? Sim. É que vai precisar saber a sonoridade, mas a gente pode... a gente fazendo, né? A Rê, que é especialista em mantra, já pode fazer aí com o instrumento e tudo. A gente passa. Tá? Mas tem as aulas gravadas, ali tem mantra. O que é esperado nesse período? Várias coisas, então vocês devem estar atentos, isso vai ser importante para depois a gente ir trocando no grupo também. Pode ser que você fique com muito mais energia, como você pode ficar com mais sono. É individual, então fique atenta. Eu não sei o que vai acontecer, porque é de cada um. Você pode ficar muito feliz, porque você está sutilizado, te dá muita energia, muita felicidade, muita leveza, ou por nós tirarmos coisas que talvez você já esteja, coisas que viciam, como açúcar, café, essas coisas, pode ser que você fique irritado, porque é como você tirando um vício, né? Para quem já fumou, tira o cigarro, para quem era dependente de droga, tira a droga, o açúcar, o café, ele pode dar o mesmo sintoma da abstinência, mas é por um tempo, ele passa, tá? Então observem isso também. Também falem, sentir, não é, já sabia que poderia sentir, é legal falar, fala.
ó, senti, já tô há tantos dias, passou. Legal isso compartilhar. Então pode ter essa irritabilidade, o intestino pode vir a funcionar melhor. Então, você vai comer coisas, talvez mais fibras, mais frutas, mais legumes, isso vai fazer com que o intestino funcione melhor. E talvez a sua bexiga, talvez você comece a eliminar a água, né? Como é que chama? Retém líquido. Você talvez não retenha mais líquido. É diurético, pode ser diurético. Então são coisas que são esperadas. Observe-se. Uma coisa também que é bem legal para mim, a minha bexiga fica melhor e os sentidos ficam mais apurados. Então, eu vejo melhor, eu escuto melhor, o meu olfato é melhor. Veja se muda alguma coisa para vocês. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não aconteça, tá? Então, observe-se. Não crie isso, tipo, vai acontecer isso. Observe. Tá? Também não se induza de que eu vou ter dor de cabeça, eu vou ficar irritado, ou eu vou ter energia. Observe-se. Tudo bem até aqui? Tá. Bom, sobre o grupo eu já falei, para estimular bastante ali, vai ser só durante esse período, leiam, que é importante, pode ter informações ali. Então, para quem acessa o WhatsApp só de vez em quando, então tenta mais de uma vez no dia para ver se não tem informação nova, de coisas para vocês fazerem. E a última parte pode passar. A última parte, que aí é só para os alunos, então Dani, essa parte não tem, para quem está em casa também não, porque é uma prática um pouquinho mais forte. Então, para quem não é aluno, vai ter essa parte de hoje, vai ter todo esse acompanhamento, e a ideia é que esses hábitos fiquem. Aquilo que vocês perceberam que foi muito legal, repitam. E para os demais, para os alunos, vai ter a última parte, que é uma técnica que se chama Shanka Prakshalana. É uma limpeza profunda do intestino. Então a gente vai beber água, fazer algumas técnicas, e isso vai começar a estimular o intestino até que você comece a evacuar água. Que você vai limpar até que fica uma água. Você vai no banheiro e você fica até na dúvida, será que eu já dei descarga ou não? Porque fica limpo. Isso tem em casa, esse tempo? Vocês vão fazer aqui. Tá. Então, nós vamos dar uma preparação anteriormente, então comer coisas leves no dia anterior, mas depois a gente vai passar tudo isso. Só que a gente vai fazer aqui. Então tem os banheiros, vocês vão usar aqui, então eu espero que ninguém tenha vergonha, desconforto, porque vai estar todo mundo na mesma. Então se fizer barulhinho não tem problema. E a ideia é ir limpando mesmo. Só que a sensação depois é incrível. Você se sente leve, muito, muito limpo. A dificuldade depois é querer comer. Exatamente. Você fala, nossa, nunca mais eu quero essa sujeira dentro do meu corpo. É uma sensação de leveza. E aí é um momento que você percebe como as técnicas que nós chamamos de cria, que são as técnicas da limpeza das mucosas, fazem diferença. Muito. Porque a gente faz algumas na sala de aula, mas tem várias outras catalogadas, né? E faz muita diferença quando a limpeza é mais profunda. No Shanka Prakshalana, vocês vão ficar à vontade para participar ou não. Então tem que ter cumprido todos esses outros requisitos anteriores. Se deixar de fazer alguma coisa, dependendo do que for, não tem como fazer essa técnica. Mas ainda assim, se fez tudo, chegar no dia ou antes, falar, não, eu acho que eu não quero, não estou preparado, não tem problema nenhum, tá bem? Fala, Juliana. Que dia que vai ter? É no dia 2, se eu não me engano, é um sábado. 3. Dia 3? É. Horas. Às De manhã. 10 ou 11? Agora nem Não lembro se a gente definiu o horário, mas é cedo. Definiu. Tá. Eu acho que é 10. Porque Depois eu posso fazer viagem longa? Pode. Tá. A menos que você não se sinta bem no dia. depois, mas é depois no dia mesmo? É. Porque assim, você tem que voltar Fala pra... alto, filho.
você tem que voltar com a sua alimentação de 30 minutos até 1 hora depois do exercício. A gente já vai deixar uma comidinha pronta, que é uma comidinha delícia, que vai ser arroz Mas, com gente, manteiga. depois de fazer a melhor coisa que existe, vai ser com azeite melhor. Arroz com azeite ou com manteiga ou com ghee, é o que é recomendado. Não, fica incrível. Depois de você ter passado por uma Você semana de frutas, ter feito todo esse exercício, que ele demora de 90 minutos a 1h30 mais ou menos. Não, 90 minutos a 1h30 é ótimo. Vai né? depender da pessoa. Depende muito da pessoa, mas é por aí. Aí você, meia hora depois, você já está liberado para comer esse arrozinho e tal. Você vai voltando com uma alimentação leve. Recomendado é no dia. Você pode sair, você pode viajar, pode fazer as coisas normais. Você só não pode fazer exercício muito intenso. Porque eu vou pegar o voo para o Oriente. Então vai ser assim, 24 horas, né? De voo. Não tem problema. Você pode, inclusive, levar coisas para você comer. Só que você tem que, né, quando é voo internacional, hoje em dia você pode viajar com alimento, você só não pode levar bebida, que seja mais de 1 litro, eles confiscam. Então pode, só que daí coisa leve, até para você não precisar comer no aeroporto nem no voo, e por um tempo, depois você pode voltar à alimentação normal. Qual que é a minha experiência? Quando eu fiz, eu tive muita facilidade, não tive desconforto, não tive dor. Eu não tenho dificuldade de ir no banheiro, então não fiquei com vergonha de ter outras pessoas, porque isso pode acontecer de reprimir, não consegue ir no banheiro. Então fui super bem. A hora que eu comi o arrozinho, foi a melhor coisa que eu comi no mundo, é uma delícia. E você não quer nada pesado, então você apura realmente o paladar, você acha a coisa mais saborosa. E é um arroz só com azeite, não tem sal, não tem tempero, não tem nada. Mas fica uma delícia. Eu fui pra minha casa me sentindo bem. Você fica um pouquinho mais mole, na hora não dá energia, porque é muita energia que você precisa ali. Mas deu assim, um tempinho já tava excelente, leve, muito bem. Eu só recomendo realmente que você leve sua comida, porque senão você não vai ter o que comer, você vai ter que comer qualquer coisa que tem ou no avião ou no aeroporto e não necessariamente é coisa boa, né? Tem aeroporto que hoje em dia já tem opções muito boas, mas não são todos. Mas não tem contraindicação você fazer isso, tá? Mas a gente também pode conversar mais intimamente sobre o funcionamento do seu intestino, se você tem dificuldade, porque aí, dependendo do que eu perceber, pode ser que você se sinta mal, por exemplo. E sentir mal como é sentir mal? O que aconteceu uma vez? Uma aluna fez, ela ficou constrangida de ir no banheiro e segurou. E aí ela não foi no banheiro. Então ela foi bebendo água, a barriga começou a estufar e ela não conseguiu ir no banheiro. Então tudo que tinha que sair e limpar ela não fez. Então ela teve que ir pra casa dela, ela ficou lá o dia inteiro. Aí teve que o emocional também influencia no nosso intestino. Ela teve um tempo até começar a soltar tudo. Então, nesse sentido, se você achar que isso pode acontecer, aí realmente eu não recomendo. Porque imagina viajar assim, aí não dá, né? Porque você tá na tua casa é uma coisa, agora você tá no caminho é outra. Agora, a gente pode conversar sobre isso, mas se não for o caso, eu recomendo vocês fazerem. Eu acho que é uma experiência bem interessante. Dúvidas? Então, até amanhã podemos comer açúcar. Até amanhã, a hora que a gente mandar o WhatsApp. Acordar Tá pronto. A Júlia vai basicamente se alimentar de café, Ela vai né? dormir. Praticamente ela não vai dormir, vai ficar comendo chocolate e tomando café. O que, Cid? Vamos pra churrascaria. Vai pra churrascaria, quem come carne já come tudo. Bom, é isso. Por hoje é isso. Se não tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra. Se vocês quiserem saber, a gente vai colocar algumas receitas no grupo, mas esse livro tem.
Para quem quiser adquirir, para quem está nesse grupo, ele vai ter abatimento, ele tem um valor de R$ 43,730. Fala sobre alimentação, então quem tem alguma questão sobre como nós nos alimentamos e o porquê, então por que não comer carne, tem isso aqui. Como fazer com a conjunção de alimentos, como colocar alimentos que podem ou não ser consumidos juntos, e tem receitas. A gente vai passar outras receitas diferentes daqui que tem aqui, provavelmente. Então quem quiser, está aqui, é só me falar. E tem o gourmet. No dia 29, a gente vai ter um gourmet que ele está pensado com as restrições aí que a gente vai passando ao longo do tempo. É uma opção até para quem ainda pode ter alguma dificuldade, saber como comer bem, saudável e com sabor. É uma boa opção, tá? Então quem quiser participar do gourmet é só falar, se você em casa quiser. Essa atividade é aberta para pessoas de fora, então também é uma oportunidade legal para trazer amigos, familiares, porque às vezes a gente fala, eu não vou comer carne, aí começa todo mundo, né? O cabelo fica lá em pé. Então é uma oportunidade para a pessoa vir e ver como uma comida sem carne e até tirando algumas coisas, ainda assim fica gostosa. E se não ficar gostosa, vocês reclamam com a Lari, porque é ela que vai fazer. Acabou, né? Eu tenho certeza. Porque tudo que eu comi já até hoje foi muito bom. É isso. Tem alguma dúvida? Podemos encerrar? Sim? Preparados? Sim. Muito bem. E alguém falou aí, então corre pra churrascaria? Não pode, porque carne já não pode. Já não dá. Pode comer só Sobremesa. a sobremesa. Pode ir na América, que tem umas sobremesas maravilhosas, de 3. Já come. Você come de vez em quando, né? Você come de vez em quando uma sobremesa daquela? Não come. Não, porque a maioria das sobremesas lá tem leite. E eu sou intolerante à lactose e à caseína. E aí não dá mesmo. Porque aí eu fico toda empipocada. Quando eu não tinha consciência, eu comia e ficava empipocada e ficava com o intestino solto e tudo bem. Agora não. Não vale a pena. Então é isso. Beijos para vocês aí de casa. Rê, ainda dá tempo de enfiar o pé na jaca, hein? Não vamos na jaca. Beijo. Beijo, obrigada. Obrigada, tchau. 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 Então, eu vou ficar na janela pessoal. Não, porque a Renata